Tá no mês de dezembro e fica uma sensação assim, né, de que, primeiro, ou que você fez demais, ou de que não fez nada e de que precisa começar uma nova vida e que tem todo esse apelo, né, para o que vem por aí. E aí, quando você já tá numa onda e numa maré de que a coisa não tá muito boa, todas essas frases, olha, felicidades, o abraço e tal, que maravilha, termina soando de forma ao contrário, né? Porque as pessoas reúnem também o seu cansaço, as frustrações de um modo geral. Você tá passando por isso? Pois é, vamos refletir aqui na entrevista com o Carlos Gonçalves. Carlinhos, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no Jornal da Mix. É exagero dizer que a carga do ano, ela faz com que a gente venha nessa sensação, às vezes, de exaustão e de que poderia ter feito mais, isso é normal, isso está acontecendo com mais pessoas. Aliás, por que isso acontece, Carlinhos? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Thaís. Não é exagero, tanto que nós profissionais, né, eu falo por mim também, por minha filha, né, que é psiquiatra, a demanda aumenta, por incrível que pareça. Já chegando novembro, dezembro, quando a gente quer tirar o nosso recesso, eis que aparece a demanda de busca para fazer terapia, procurar psiquiatras, porque é a famosa dezembrite, eu acho que vocês já ouviram falar. Dezembrite. Dezembrite. Se você for pesquisar aí no Google, vai encontrar. Não é uma coisa que esteja no DSM, que é o diagnóstico de saúde mental. Não está lá, dezembrite, mas no termo, né, dos psicólogos e psiquiatras, sim, dezembrite é aquela coisa que você narrou aí muito bem. Então, há uma exaustão, há uma autocobrança muito grande, porque a gente tem que analisar vários pontos, Marquinhos e Thaís, porque assim, primeiro, né, vai chegando o final do ano, esse calendário criado exige um pouco da gente, que olha, está virando o ano. Já estamos com um pezinho em 2026, já puxa aí um pouco para a ansiedade. E vem essa coisa, o que foi que eu fiz, o que foi que eu deixei de fazer, eu tinha prometido emagrecer, eu tinha prometido fazer tal coisa. Então a gente fica com o pânico de levar coisas do ano, tipo, estou num casamento fracassado que iria terminar, estou num emprego que não estou feliz, então a gente meio que carrega essa bagagem pesada para o ano que se inicia. E também tem a questão de confraternizações ou as festas de fim de ano. Então, há uma cobrança muito grande, e isso já é visto nas redes sociais. Eu já deixei de ir para 3 confraternizações esse ano, e eu acho que vocês também devem ter uma demanda. Então, há uma exigência, discreta ou indiscreta, de que a gente tem que ser feliz. Olha, está todo mundo se confraternizando. Está todo mundo aí procurando um barzinho, alugando uma casa, está todo mundo feliz. E eu não estou. Então, eu tenho que estar para satisfazer ao outro. Então, existe toda uma série de coisas que Agora, esse final de ano falando acontece. isso vai sendo potencializado pela rede social, porque se isso já existia ou sempre existiu, ele é potencializado pela rede, porque tudo que você está falando, que a pessoa está falando, que ela não foi bem sucedida, é porque ela vê no outro esse, abre aspas, sucesso. E é a rede social quem potencializa? Porque o ser humano, nós somos construídos, toda a nossa evolução pelo outro. Não? A gente não cresce de uma chocadeira. Essa é a comparação, né, que a gente Exato. vive, especialmente nas redes. Exato. A gente já lá atrás, vamos supor, não existia internet, mas a gente meio que se comparava quem tem irmão mais velho, olha, ele é mais inteligente, olha, ele faz isso, né? Você é burro, você é isso. Então, a cobrança de um amigo, ou a mãe e o pai que chegava, vai fulano de tal, já passou em tal curso, já está trabalhando, e você está sem fazer nada. E chegou a internet e realmente, claro que potencializou, porque essa janela do outro, né, ela traz essa angústia de impotência, ao mesmo tempo que ela anula, discretamente ou não, a questão de você dizer, fracassei, então vou parar. É por isso que o adoecimento mental, ele só potencializa. E recentemente, eu acho que vocês viram, saiu aí em vários veículos, que a solidão, que é outro fator que mexe no final do ano, porque de repente eu falei de 3 confraternizações, mas vamos supor que ninguém foi chamado nem para uma. Não tá em nada, o psicólogo, né, ali já me humilhou, estou ouvindo ele, já foi para 3, já não fui para um, já causei um sentimento uma frustração, né? Então há esse lugar também, né, de você, a solidão está matando, né? Então, milhares de pessoas no planeta, não que a solidão mate, mas essa baixa de imunidade, essa entrega de não viver, essa indisposição, claro que vai me adoecendo. Então, a matéria que saiu foi que a solidão mata. E a solidão vem desse lugar também, né? De vários contextos. Então, o final do ano é esse lugar mesmo, que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo
é uma caixinha de surpresa para muitas pessoas, né? Agora, Carlos, como evitar determinadas situações ou encontros para também preservar? Você falou aí da solidão, de pessoas que eventualmente podem não estar com essa agenda de confraternizações, nem tem ali uma perspectiva de um Natal confraternizando com a família, mas também tem o outro lado, as pessoas que têm demais e já não estão mais suportando a carga de dizer sim, tá marcado, tá agendado. Então, como se livrar também para preservar a saúde mental de situações assim? Você trouxe um contexto bem interessante, que resume em dizer não, né? De fato, depois que você aprende, é muito bom, é muito libertador. Então, essa exaustão, dizer, aí lá vai a Thaís, me chamou, digo, eu gosto tanto da Thaís, eu não posso dizer não a ela. Claro que eu posso dizer não, mas acaba que eu não digo. Então, os meus compromissos, as compras de final do ano, né? Que muitas pessoas, mas eu tenho aquele afilhado, eita, o Marquinhos tem um filho dele. E a gente vai realmente se cobrando e não dizendo não. E há um adoecimento, porque há uma exaustão. Então, essa exaustão mental acaba trazendo para o físico, né? Porque a somatização das coisas vai despejar nesse físico. Então, é muito importante para quem está nos ouvindo que, se tiver essa demanda muito grande, pare, pause, respire, se priorize, se coloque em primeiro lugar, aprenda de fato a se colocar como uma prioridade e não, porque já estamos sendo o espelho do outro. E ter que viver fazendo coisas que você até não queria, mas vai fazer para agradar, então desagradar também é um caminho. Agora, Carlos, até que ponto, né, essa exaustão, esse cansaço, né, essa vontade de muitas vezes não estar socialmente, né, incluído em algumas ações, vai além do que é o final do ano e pode se tornar um problema? Porque aí a gente sabe também que aquela pessoa que estava faltando só, de alguma forma, né, um empurrãozinho para começar uma fase difícil, que é a da depressão, pode ser que o Natal, a virada do ano, seja esse empurrão. Como perceber se é algo mais sério? Eu sempre digo que, no caso específico da depressão, a depressão ela não nasce do nada. Eu sempre toco nessa tecla. A gente não acorda, vamos supor, acordei hoje, minha gente, eu acordei meio depressivo, tô triste. Não é do nada, né? Até porque existem as fases da depressão, que é a inicial, que é a moderada e que a gente chama de severa. Então, todo o início, vamos supor, de no máximo 2 meses, que eu percebo, ou alguém ao meu redor percebe, que eu estou diferente daquele contexto que eu sempre apresentava em comportamento, já vai para um mês e pouco, já é um sinal que a gente tem que ligar e ficar alerta, porque depois essa extensão acaba assim indo para a moderada, que é aquele lugar que eu fico. Eu venho aqui para a rádio dar entrevista, porque eu gosto muito de dar entrevista, eu gosto das pessoas que me entrevistam, eu gosto do ambiente e vou. Porém, eu estou triste, porém eu estou depressivo e estou na fase de cumprir agendas e ao mesmo tempo querer me isolar. E depois, quando chega na severa, é a questão de paralisia total. Eu fico no meu quarto, eu quero ficar em ambientes escuros, eu começo a não tomar banho, não me alimentar, não quero conversar com as pessoas. E aí já é um estágio crítico onde milhões de pessoas hoje estão nessa fase. E segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, até 2030 vai ser um boom de pessoas ansiosas, tanto que o Brasil já é primeiro lugar no ranking de ansiedade e a depressão vem junto. Então há uma comorbidade desses 2 lugares que são um adoecimento que paralisa, e isso vai afetar indiretamente também o campo de trabalho. Gente, eu olhando nas redes sociais vi um Reels. Viu, Marcos? Escuta essa. Vi um Reels de uma turma de jovens e cada um dizia uma habilidade e depois dizia a quantidade de medicamento que estava tomando, incluindo vários medicamentos para ansiedade. Então, era uma turma de mais de 6 jovens que falavam a sua habilidade. Eu sou Thaís, toco pandeiro e tomo X medicamento. E são vários. Aí a gente se coloca num lugar, a gente está aqui, claro, discutindo uma situação referente a esse momento festivo, esse momento, a pressão que muitas pessoas podem sentir nesse período, mas essa questão de ansiedade, para essa geração atual, isso tem sido muito levantado, né, Carlos? Agora, o porquê disso?
Muitos pais têm se perguntado, e principalmente nas redes sociais. Porque eu sempre digo assim, nós somos um ser bio, psico, social e espiritual. Não dá para a gente fugir dessas interações, né? O que a gente também tem percebido é que a construção da educação, né? Hoje nós temos pais muito mais permissivos. Hoje a questão da culpa por trabalhar demais. Tem casos clínicos lá onde eu atendo de relatos de pessoas que dizem, né? Olha, vamos supor, meu marido chega em casa e não dá atenção para os nossos filhos, eles ficam no celular, eu também trabalho. Então aquelas reclamações onde os smartphones, as redes sociais, elas são as chupetas tecnológicas, elas são os psicólogos, elas são as pessoas que dialogam com eles. Então antes o perigo estava fora, hoje está dentro. Então isso também tem pesquisas mostrando que esses adolescentes não estão interagindo socialmente, estão perdendo a capacidade de interagir, de olhar olho no olho. E isso é muito grave. E os pais, eles são os responsáveis indiretamente, né? Porque esse contexto de estar no dia a dia, procurando saber como foi seu dia, né? Então, assim, há uma despreocupação e nesse lugar de afetividade, o que está sendo colocado no lugar é: você quer viajar para onde? Você quer ir com seus amigos para onde? Você quer tal marca? Você quer tal roupa? Você quer tal iPhone 17? Quer o 20? Quer o 30? Então, dessa forma, a criança não vai, ou o adolescente, aprendendo o que é a frustração. E a vida, ela é uma professora muito perversa quando ela quer ser. E esse adolescente que vai se tornar um adulto vai encarar essas frustrações. E é nesse sentido que eles se perdem. Porque como os pais dizem sim e a vida vai dizer não, muitas vezes, eles vão ter um confronto muito pesado. E aí vem o adoecimento. Pois é, isso aí está se refletindo nos recursos humanos da maioria das empresas, né, que tem dificuldades em conseguir, muitas vezes, profissionais com alguns perfis, porque a pessoa acumula, né, tudo isso também ao longo da sua vida. Gente, esse assunto não se esgota aqui, até porque a nossa vida, a nossa cabeça, esse estado, né, de convivência social é para toda a vida, vai ser assim também em 2026, a gente quer que seja. E a gente vai, claro, sempre que possível, trazer o Carlos Gonçalves aqui para esse papo cabeça, para que a gente possa, obviamente, ter esse diálogo e fazer você também refletir sobre a sua vida. A gente fazia isso em outras emissoras, era um sucesso e o Carlos sempre trazia algum tema que fazia as pessoas pensarem. Hoje a gente queria tocar nesse assunto, desejando para você, Carlos, uma boa semana, tá certo? Um mês produtivo, já que você vai ter que fazer muitos atendimentos ao lado da sua filha também. Obrigado pela sua presença. A gente teve o prazer aqui de conversar com o Carlos Gonçalves, esse jovem psicólogo aqui alagoano. Sucesso para você. Obrigado pelo jovem aí, obrigado pela participação. Levantar a autoestima, né? Começar vou sair melhor. Começar a semana. Vamos girar a notícia? Hoje a gente dá bom dia para Porlane Santos aqui trazendo a informação. Bom dia, Porlane.